A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos e amigos que sempre estão aqui nos acompanhando nos nossos vídeos. É um prazer muito grande ter vocês juntamente conosco. Em mais um vídeo aqui onde estamos estudando um pouquinho sobre escatologia, esta matéria que é de uma importância muito especial para nós, essa doutrina bíblica, que é uma das doutrinas básicas da Bíblia. Afinal de contas, a escatologia trata da nossa esperança, trata da nossa confiança, no cuidado de Deus sobre as nossas vidas na eternidade. Nós vamos avançando aqui mais um pouquinho, no último vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, e hoje nós, dando sequência aqui ao nosso estudo, estamos buscando trazer um estudo na ordem cronológica. Nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. E vamos terminar falando sobre as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, essa festa gloriosa que nós vamos ter o privilégio de participar no céu. Tudo bem, mas antes das bodas do Cordeiro, nós temos o tribunal de Cristo, E o que é o tribunal de Cristo? Bom, nós já aprendemos aqui, acompanhando a sequência dos fatos, nós já aprendemos que o tribunal de Cristo é um acontecimento que está reservado para a igreja logo depois do seu arrebatamento. Então, o tribunal de Cristo vai acontecer em algum lugar reservado por Deus, especialmente para esse momento, lá no céu. Mas o que é o tribunal de Cristo? O que será julgado nesse tribunal? Quem subiu corre o risco de descer? E os galardões, que galardões são esses que nós iremos receber lá no céu, lá no tribunal de Cristo? Pois é, essas perguntas, naturalmente, a gente acaba respondendo quando nós nos debruçamos junto à Bíblia para estudar esse acontecimento extraordinário que, pode ter certeza, muitos crentes não conhecem. Tem muitos crentes que não entendem o tribunal de Cristo. Tem crentes que pensam que nós vamos ser julgados lá no juízo final. O tribunal de Cristo é o último julgamento que a igreja estará passando, O nosso julgamento pelos pecados já aconteceu na cruz do Calvário e agora, no tribunal de Cristo, nós estaremos recebendo o nosso último julgamento na história das nossas vidas, que será o momento onde o Senhor ele vai recompensar os seus santos, a igreja, pelo seu trabalho, pela sua dedicação na face da terra. Bom, respondendo aqui o que é o tribunal de Cristo, nós vamos usar sempre a Bíblia para defender aquilo que nós estamos trazendo aqui para vocês. Lá em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós vamos ter bastante referência para falar desse assunto aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala assim para a igreja: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, observe nesse texto bíblico aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja que todos nós, todos quem? Todos os santos, os salvos, todos que fazem parte da igreja que vai ser arrebatada, todos nós iremos fazer parte do tribunal de Cristo. E qual é a finalidade desse tribunal? Qual é a finalidade? Qual é o propósito? O apóstolo Paulo já coloca aqui: para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Sendo que lá não será julgado os nossos pecados já foram julgados na cruz. Se você subiu, é porque os seus pecados foram perdoados. Lá no tribunal de Cristo não será julgado os nossos pecados. Nossos pecados foram julgados na cruz, mas
tudo que nós fizemos no nosso corpo, no que diz respeito ao trabalho, serviço, comportamento diante de Deus, como servos de Deus que nós somos, isso sim, nós teremos que prestar contas no tribunal de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, o apóstolo Paulo fala para a igreja: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala aqui que o nosso trabalho não é vão no Senhor, ele já está dizendo que nós vamos ser recompensados pelo trabalho que nós fazemos para o Senhor. Ele nos salvou, Deus nos deu a salvação através de seu Filho Jesus e ainda nos recompensará pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui para o avanço do seu reino. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa, né? Mas aí vocês me perguntam, mas pastor, como será esse julgamento? O que Cristo vai julgar nesse julgamento? Bom, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículos... 1 Coríntios capítulo 3, melhor dizendo, versículos 3 e 15. 13 e 15, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 até o 15, diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14: se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Eu já vi muitos crentes dizer assim: não, meu negócio é importante, é ser salvo. Chegando lá no céu, eu não me incomodo com esse negócio de galardão. Só que no tribunal de Cristo, meu irmão, vai ter pessoas lá que vão ficar constrangidas com a sua mão abanando. Porque, pelo que o texto nos informa aqui, as nossas obras serão experimentadas, provadas, avaliadas. É como se fosse os nossos elementos sendo purificados pelo fogo. E o Senhor, Ele vai passar as nossas obras pelo fogo. Se as nossas obras forem feitas de palha, de madeira, de feno, o que vai acontecer com as nossas obras? Elas vão desaparecer. Se as nossas obras forem feitas de ouro, de metal resistente ao fogo, o fogo vai queimar, mas o conteúdo, o resultado estará ali. Então, nós aprendemos pela Bíblia que tudo que nós fazemos como servo de Deus passará por um processo de avaliação, as nossas obras. E Deus vai julgar não é só a quantidade, mas principalmente a qualidade, porque tem gente que quer fazer muito, mas ele quer fazer para receber galardões aqui na terra, para receber elogios, para receber homenagens. Agora, se você faz a obra de Deus com simplicidade, com humildade, ainda que não seja visto e reconhecido por ninguém aqui na terra, mas se você faz com o objetivo de agradar a Deus, naquele grande dia, você receberá um grande galardão. Na sequência do texto que nós queremos apresentar para vocês aqui, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, nós aprendemos que o Senhor ele vai julgar ali a nossa conduta pessoal, nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. Tudo isso será avaliado no dia do tribunal de Cristo. Isso será julgado pelo Senhor também. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Nossa resistência às tentações também serão julgadas. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nós encontramos o Senhor falando sobre isso, né? Não temas,
das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, aqui o texto está dizendo que o Senhor recompensará aqueles que forem fiéis a Deus, resistindo às tentações nesta vida. O Senhor também julgará ali os nossos sofrimentos. Mateus capítulo 5, versículo 11, nós encontramos o próprio Jesus falando sobre isso, né? Mateus capítulo 5, versículo 11. Olha o que o próprio Jesus fala a respeito da recompensa que receberemos pelos nossos sofrimentos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós descobrimos por aqui que os nossos galardões virão também através dos sofrimentos que nós passamos nesta vida e suportamos por amor a Cristo. Também o nosso tratamento mútuo será julgado nesse dia, no dia do tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, olha o que diz a palavra de Deus a respeito desse assunto. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, a nossa forma de tratar o nosso irmão, a nossa forma de cuidar do nosso irmão, tem gente que gosta de ser mais amigos de outros por interesses. Tudo isso será julgado no tribunal de Cristo. A nossa forma de expressar o amor para com o próximo vai sofrer também julgamento naquele grande dia. E aí, pastor? E os galardões? Que galardões são esses que nós vamos receber no céu? Quais são os galardões? Bom, a Bíblia fala de um resplendor que nós teremos ali no nosso corpo glorioso. Daniel capítulo 12, versículo 3, nós temos aqui uma revelação muito interessante. Daniel capítulo 12, versículo 3 fala assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Eu descubro com esse texto aqui que aqueles que são os ensinadores da palavra, os pregadores, os que ensinam o caminho da verdade, eles terão como recompensa uma veste reluzente, brilhosa, resplandecente. Eu entendo por aqui que quanto mais você for dedicado, quanto mais você for aplicado a servir a Deus, mais você resplandecerá com o galardão que o Senhor dará a você, que será luz resplandecente sobre a sua vida, sobre o seu corpo glorioso. Nós temos também, em 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João dizendo lá que aqueles que alcançarem o céu, a salvação, terão como recompensa ver o Senhor. Nós veremos o Senhor e seremos semelhantes a Ele. Assim como Ele é, nós o veremos. E seremos semelhantes a Ele. Você quer um galardão maior do que esse? Você tem um corpo resplandecente e brilhoso? Um corpo que se aproxima à beleza, ao resplendor do próprio corpo glorioso de Cristo? Esse é um grande galardão que nós vamos receber no céu. E aí nós temos as coroas. A Bíblia fala sobre 5 coroas que receberemos no céu. É claro que as coroas aqui apontam para a autoridade. Eu não creio numa coroa no sentido físico.
Eu creio na coroa no sentido de autoridade que nós vamos receber, porque nós vamos reinar junto com Cristo. A Bíblia diz que nós reinaremos junto com Ele. Então essas coroas, naturalmente, está falando de uma condição de autoridade que nós teremos dada pelo Senhor. A Bíblia fala da coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, será dada para aqueles que são humilhados nesta terra. Coroa incorruptível que será dada para aqueles que são um exemplo resistindo ao pecado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Coroa da alegria, Filipenses capítulo 4, versículo 1. Coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, será dada para aqueles que forem injustiçados nesta vida, né? Quantas vezes nós somos injustiçados, a coroa da justiça te aguarda no céu. A coroa da vida, que será dada certamente para aqueles que perderam a sua vida por amor a Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E tem muitos também que não perderam a sua vida de uma forma instantânea por amor a Cristo, mas abriram mão da sua vida profissional, abriram mão dos prazeres, abriram mão de coisas que amavam nesta vida para se dedicar única e somente ao Senhor Jesus. Com certeza esses também serão galardoados com a coroa da vida. Depois de nós passarmos por esse tribunal, aí nós vamos chegar finalmente é um momento especial. As bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Depois de passarmos por esse processo no tribunal de Cristo, onde estaremos recebendo os galardões, nós estaremos entrando na sala do trono. Eu imagino um corredor de seres celestiais, todos aguardando a entrada da noiva. Porque nesse momento, como em todo casamento, a personagem principal será a noiva do Cordeiro, que irá adentrar pelo salão, pela sala do trono, e sendo admirada e vista por todos os seres celestiais, estaremos naquele momento selando o casamento, a igreja e Cristo, o Cordeiro e a igreja, a noiva adornada, embelezada, preparada para aquele grande momento. As bodas do Cordeiro durarão todo o tempo da grande tribulação, onde estaremos vivenciando um momento festivo de glória, porque a igreja venceu, a igreja sobreviveu, a igreja superou este mundo tenebroso e agora alcança o direito de estar ali com um noivo numa festa nupcial, selando a unidade eterna. Cristo cabeça, a igreja o corpo do Senhor Jesus. Maravilha, glória a Deus. Nós vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que vai estar acontecendo aqui na terra. Enquanto no céu estiver acontecendo o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, a terra vai estar pegando fogo. E nós vamos falar no próximo vídeo sobre os acontecimentos que se darão a partir do momento que a igreja for arrebatada, a grande tribulação. Qual vai ser o primeiro fato que vai acontecer depois do arrebatamento? No próximo vídeo, nós vamos passar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe, comente, convide seus amigos para se inscrever. E quem está pegando agora, esse é o primeiro vídeo seu, procure ouvir os outros vídeos para que você possa entender na sequência a escatologia que estamos apresentando aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.